Graça e paz, queridos. Essa é a aula número 5 da Escola Bíblica Dominical Online e é a última aula sobre entendendo a graça de Cristo. Hoje, particularmente, a gente vai falar de um povo que perdeu o tempo da dispensação da graça. Abre lá comigo em Isaías, capítulo 28, verso 16, vai dizer assim: Por isso declara o Senhor, Yahvé, o Eterno: Eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Claro que essa aqui é uma promessa messiânica a respeito do próprio Senhor Jesus. O profeta Isaías é um dos profetas mais messiânicos que tem no Antigo Testamento. E ele fala, fazendo essa tipologia entre uma pedra angular e quem crer nela jamais será abalado. Uma pedra é aquele suporte onde eram feitas as construções antigamente, onde dava base, sustentação, e ele compara essa pedra angular como o próprio Senhor Jesus, que quem crer nele jamais será abalado. Em Isaías 8, um pouquinho antes, no verso 14, vai falar de uma outra pedra, uma pedra de tropeço. Eis que, abre lá comigo por favor, Isaías 8, verso 14. Eis que para os dois reinos de Israel lhe será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha, um laço. Ou seja, a gente vê no livro de Isaías, no capítulo 8, que Jesus é apresentado como uma pedra de tropeço. E já no capítulo 28, mais no meio do livro, como uma preciosa pedra angular. Então, o que isso quer dizer? Ele é ao mesmo tempo uma pedra de tropeço, uma pedra angular. Que dualidade é essa? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, vai explicar melhor. Então eu queria que você avançasse bastante comigo na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, diz assim. Vamos começar pelo verso 7. Assim sendo, para vós, os que credes, os que creem, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Ou seja, ele está fazendo uma referência à profecia feita por Isaías. O apóstolo Pedro está remetendo àquilo que Isaías disse. Assim sendo, para vós, os que creem, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Verso 8. É pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Portanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso, foram a eles destinados. Verso 9. Agora ele fala para os que creem. Vós, porém, aleluia, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, nós somos tudo isso, mas existe uma finalidade, existe um propósito para o qual eu e você fomos chamados, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso não é um peso, isso não é um fardo, mas isso é uma alegria para nós que agora cremos. E essa rocha que serviu de escândalo para aqueles que não creem, que serviu de pedra de tropeço para a nação de Israel que não crê, essa rocha que fez a nação se perder por justamente não crer, mas nós, os que cremos, somos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos dele, cujo propósito, existe uma finalidade, cujo propósito é anunciar, proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas
Nós éramos inimigos por natureza e fomos reconciliados por meio de Cristo Jesus. A anunciar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, a gente entende agora a profecia feita por Isaías nesses dois momentos. No capítulo 8, apresenta o Senhor Jesus como uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. Mas no capítulo 28, vai mostrar que ele é a pedra angular e que está escrito nele: quem crê em mim jamais será abalado. Tudo isso é entendido à luz de 1 Pedro 2,8, que a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que a nação de Israel rejeitou, ela para nós nos serviu de testemunho, nos deu uma nova natureza, nos tirou do reino de trevas e trouxe para o reino de luz, para que nós viéssemos a proclamar as maravilhas de Deus. Amém? E isso vai ficar muito claro e evidente que em Mateus 23. Em Mateus 23, o próprio Senhor Jesus, ele está falando, ele começa falando, Mateus 23, curando multidões, e chegam até eles os doutores da lei. E no verso 37, o Senhor Jesus, ele solta o verbo, ele fala mesmo. Ele fala assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu os quis reunir, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Ao verso 30, fala assim: mas vós não os aceitastes. Verso 38, e aí ele já tem aqui o juízo: eis que a vossa casa ficará deserta. O verso 39 vai falar assim: pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o começo do capítulo 23 de Mateus, Jesus ele está pregando às multidões, ele está falando a respeito do reino, mas chegam os escribas, os fariseus, os doutores da lei, e aí no verso 37 o Senhor Jesus ele vai jogar na cara dos caras. Olha, Jerusalém, Jerusalém. Então o contexto aqui é para a nação de Israel, o contexto não é para nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo sobre a face da terra, mas é para a nação de Israel especificadamente. Ó Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas, apedreja aqueles que eu enviei. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne o pintinho debaixo de suas asas, e vocês rejeitaram. Então essa nação, esse povo perdeu o tempo da dispensação da graça, por não ver o Senhor Jesus como uma pedra angular, mas ver como uma pedra de tropeço. Em 1 Coríntios 1, 23, vai dizer que Cristo é motivo de escândalo para os judeus, ou seja, uma pedra de tropeço, porque eles não acreditaram na promessa do Messias. Ou seja, virou motivo de escândalo, pedra de tropeço, eles rejeitaram o próprio Messias. E no verso 38 de Mateus 23, o próprio Senhor Jesus fala: eis que a vossa casa ficará deserta. Verso 39, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, só vão reconhecer agora o Senhor Jesus na sua segunda vinda. Eles não vão reconhecer durante esse período da dispensação da graça, mas no final, na segunda vinda, quando Cristo retornará em glória nas nuvens. E o próprio profeta Zacarias, no Antigo Testamento, em Zacarias 12, ele já falou a respeito disso. Então ele fala assim, que a nação de Israel vai sofrer um grande pranto, chorará arrependida por ter matado o Messias, porque o Messias veio até eles na primeira vinda, e eles mataram. E quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, eles chorarão arrependidos, prantearão. E acontecerá isso na sua segunda vinda, no final do período tribulacional. Olha o que está em Mateus 24, verso 30, vai explicar muito bem a segunda vinda de Cristo. E todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando na nuvem dos céus com poder e majestosa glória. Nesse instante que se cumprir Mateus 24, verso 30, a segunda vinda, vai se cumprir Zacarias 12, verso 10. A nação de Israel
chorará e pranteará, amargamente arrependida, porque na primeira vinda eles crucificaram o Messias e eles poderiam ter poupado todo esse tempo de tribulação. Aqui nós temos uma dupla referência. No ano 70 depois de Cristo, o templo ele foi derrubado pelo Império Romano. Então, uma parte já foi cumprida, mas a dupla referência, a segunda parte da profecia, que está em Zacarias 12, verso 10, quando a ficha deles cair, quando aquilo ali acontecia, a segunda vinda do Senhor Jesus se cumprir em Mateus 24 e 30, note que são eventos simultâneos. Se cumpre em Mateus 24 e 30, a vinda gloriosa do Senhor Jesus, dos céus com poder, grande glória, e naquele mesmo instante, quando eles olharem para Cristo vindo com poder, majestosa glória nas nuvens, eles vão chorar amargamente. Por quê? Porque vai cair a ficha deles, que eles mataram o Messias que veio na primeira vinda. E vão prantear, chorar amargamente. O povo que perdeu o tempo da dispensação da graça, o povo que perdeu a vinda do seu Salvador, e por isso Cristo para eles, como diz em 1 Coríntios 1, 23, é motivo de escândalo. Como diz o profeta Isaías, é pedra de tropeço. Mas nós, os que cremos, ela é a pedra angular. E todo aquele que nele crê não será abalado. Essa é a boa nova do Evangelho. E existe uma promessa. Por isso é necessário distinguir promessas de fim dos tempos para a igreja e promessas de fim dos tempos para a nação de Israel. Para a igreja, Apocalipse 3, verso 10, abre lá comigo, Apocalipse 3, verso 10, olha o que diz lá. E eu queria que você pudesse assistir esse vídeo, marcando na sua Bíblia, anotando. É uma promessa para a igreja de Cristo. A igreja não vai passar pela tribulação, não tem porque nós, crentes da nova aliança, aqueles que cremos, que não seremos abalados, como disse o próprio profeta Isaías, não tem porque nós nos preocuparmos com o anticristo, falso profeta, besta, período tribulacional, não, porque não estaremos aqui nessa terra. 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso, 1 Tessalonicenses 4 vai falar sobre isso, e Apocalipse 3, verso 10 é explícito. Olha o que diz. Apocalipse 3, verso 10. Carta à igreja em Filadélfia. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, o próprio Senhor Jesus está falando, por meio do apóstolo João, igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Cristo Jesus, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, porque não perdemos o tempo, porque não perdemos a dispensação, porque não perdemos o tempo da visitação do nosso Senhor, a dispensação da graça. Cristo em nós é a esperança da glória. E virá uma grande tribulação, como está aqui em Apocalipse 3, verso 10, para pôr à prova os habitantes da terra. Mas nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, sobre a face da terra agora, que fomos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não estaremos mais aqui. Ele igualmente nos livrará da hora da tribulação. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A 1 Coríntios 15 vai falar do arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Cristo Jesus nos garante a ardente expectativa da salvação. O momento da glorificação da igreja é no arrebatamento, que é o último estágio da santificação, a santificação final, que é a glorificação dos corpos. Nós encontraremos com o nosso Senhor e vai ser um momento glorioso. Mas aqueles que ficarem aqui durante esse período tribulacional, que é propriamente dito a nação de Israel, aqueles que não creem, eles vão passar por esse período e só vão poder reconhecer o Senhor Jesus. A nação de Israel só vai poder reconhecer o Senhor Jesus porque perdeu o tempo da visitação do seu Senhor na sua segunda vinda, quando ele vier com poder e grande glória. E na segunda vinda vai se cumprir o que está em Zacarias 12. Eles vão prantear amargamente,
vão chorar arrependidos porque o Messias veio até eles e eles não o reconheceram. E Cristo Jesus, como diz em 1 Coríntios, virou motivo de escândalo. Como diz em Isaías 8, virou pedra de tropeço. E eles vão chorar amargamente. Mas vão reconhecer que o Cristo que veio é o Cristo que está voltando na segunda vinda. Mas aí, como Deus é rico, poderoso em misericórdia, vai salvar essa nação. Aqueles que o reconheceram durante o período tribulacional, aqueles que se converteram, porque nesse período o evangelho vai ser pregado, nós vamos ter as 2 testemunhas, nós vamos ter os 144 mil que vão pregar o evangelho, 3 anjos no céu anunciando e proclamando o evangelho. Ou seja, a pregação do evangelho vai ocorrer durante o período tribulacional. E com isso a gente tira de cena essa história que o Espírito Santo não estará mais sobre a terra. Como é que as pessoas vão se converter se o agente conversor não estiver sobre a face da terra? Então, e como tirar alguém que é onipresente? Não tem como. A ação do Espírito Santo vai estar acontecendo sobre a face da terra, porque pessoas vão se converter. E o apóstolo João, ele relata em Apocalipse, capítulo 6, que ele viu uma grande multidão de toda tribo, língua e nação, que são os mártires da tribulação, aqueles que foram perseguidos e mortos durante esse período, e que eles clamam, o sangue deles clama por justiça. Então, a gente vê os mortos do período da tribulação, agora na visão de João, clamando por justiça. Ou seja, já cai por terra outra teoria que no céu nós vamos esquecer tudo, vamos ter amnésia gospel. Não, nós vamos lembrar, contudo, a tristeza não terá espaço em nossos corações. Porque vamos ter um corpo tal qual tem o Senhor Jesus, um corpo de glória. E essa é o estágio final da santificação, a glorificação dos corpos, em que vamos ser um com Ele. E vai se cumprir o que está no final de tudo, Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Verso 3, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele, o próprio Deus, habitará. Eles serão seu povo, aleluia! E o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus, e lhes enxugará dos olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem, a última dispensação, a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirma, eis que faço nova todas as coisas. Escreve isso, pois essas palavras são fiéis, verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. A todos quantos tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Esse é o estágio final da graça. Esse é o estágio final. Seremos tal qual é o Senhor Jesus. O tabernáculo de Deus, a presença de Deus, habitará entre os homens. Amém? E para a gente já ir caminhando para o final, Lucas 19, do verso 41 ao 44, Jesus ele chega diante da cidade e ele chora diante de Jerusalém. Porque no verso 42 vai dizer que a nação de Israel não compreendeu o mistério, a vinda do Messias. No verso 43 ele fala, virão dias que cercarão Israel de trincheiras por todos os lados, ou seja, vão armar guerra contra Israel. E é o que aconteceu no ano 70, destruíram o templo. No verso 44, não deixarão pedra sobre pedra. Aqui a gente tem uma mesma dupla referência. No ano 70, a destruição do templo pelo Império Romano. E a segunda parte dessa dupla referência é o período tribulacional, em que nós vamos ver em Apocalipse 12, do verso 13 ao verso 18, que o dragão, a antiga serpente, persegue a mulher no deserto. E a mulher é justamente Israel, é uma tipologia de Israel. E o dragão é Satanás que persegue essa mulher agora no deserto. Israel fugindo no período tribulacional, por não se aliar ao anticristo, ao falso profeta. E agora é perseguido nesse período.
por Satanás, a antiga serpente, chamada agora de dragão. E aqui nós temos a dupla referência. Não deixará em Israel pedra sobre pedra. Aí o Senhor Jesus ele explica por que isso aconteceu. Pois perderam, no verso 44 de Lucas 19, pois perderam o tempo da visitação do seu Senhor. Pois perderam o tempo da dispensação da graça. Pois perderam a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. E eu quero levar você a uma reflexão. Será que nós não temos perdido o tempo da visitação do nosso Senhor? Com tantos problemas, com tantas situações, com a rotina do dia a dia, com a nossa vida, as nossas ocupações, não tem feito nós perdermos esse tempo que o Espírito Santo tem ministrado e falado conosco, e nós estamos como quem não pode escutar, como com ouvidos atados, mas Deus ele tem ministrado a mim e a você. E essa mensagem é uma mensagem também para mim que eu não posso deixar, eu e você não podemos deixar a nossa rotina falar mais alto do que a voz do Espírito Santo. Não podemos deixar tudo aquilo que é embaraço, perder essa voz do Espírito Santo que tem falado conosco. Em Romanos 8, do verso 5 ao verso 8, para a gente já ir caminhando para o final. Deixa eu só abrir aqui Romanos 8. Do verso 5 ao verso 8, vai falar sobre a vontade da carne, sobre andar segundo a carne, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. De repente, você tem andado segundo a carne, tem caminhado segundo a vontade da carne, em alguns detalhes, algumas coisas, e não tem percebido o agir e o mover de Deus. Mas eu quero chamar a sua e a minha atenção nesses dias, para que venhamos a andar segundo o Espírito. E lá no verso 14 de Romanos 8 vai falar assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim, são filhos de Deus. Vamos andar agora na dimensão do Espírito, nessa dimensão do sobrenatural, de ser guiado pelo Espírito de Deus em todas as coisas. Porque andar na carne é morte, mas andar no Espírito é vida. Então eu e você estamos chamados à atenção pelo Espírito Santo para caminharmos nessa direção e não perdermos o tempo da visitação do nosso Senhor, as ministrações que o Espírito Santo tem falado comigo, com você nesses dias. Para que assim como a nação de Israel perdeu esse tempo, nós não venhamos a perder, mas venhamos estar sensíveis espiritualmente e venhamos a perceber o agir de Deus nos pequenos detalhes. Então, Paulo ele fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, livrando-nos de todo o embaraço. Às vezes o embaraço não é necessariamente um pecado, mas é uma distração. Distrações também são embaraços na carreira cristã, porque nos impedem de alcançar o alvo na velocidade que tem que alcançar. E eu remeto a cena de alguém com voo atrasado e correndo pelo saguão do aeroporto com aquelas malas, e a pessoa fica mais devagar e o voo está atrasado. Livremos-nos de todo o embaraço, não só do pecado que tenazmente nos assedia dia após dia, mas de todas as distrações que nos fazem perder a sensibilidade no Espírito, para que o próprio Espírito de Deus tenha falado comigo, com você. Então, verso 16 de Romanos 8 vai falar que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e muito mais do que uma certeza de que somos filhos. Essa testificação é o testemunho interior, que Deus ele fala comigo e com você, mas ele fala no Espírito. Por isso que a nossa mente espiritual, a nossa natureza espiritual tem que estar em alta, em detrimento da natureza carnal. E Paulo ele também vai lamentar a respeito de Israel. No capítulo 9, verso 3, ele vai falar que gostaria que ele próprio fosse amaldiçoado no lugar dos seus irmãos israelitas. No verso 4, ele fala: de Israel veio
a adoração, a glória, as alianças, a lei, os profetas. Mas eles perderam o tempo da visitação. Que eu e você não venhamos a perder o tempo que o Espírito Santo tem ministrado em nossos corações e venhamos estar sensíveis, audíveis a essa palavra, a essa direção. Eles perderam o tempo da visitação do seu Senhor. Nós sejamos também aqueles que não venhamos a perder esse tempo, mas venhamos estar ligados com um testemunho interior, que o próprio Deus fala conosco de maneira pessoal, de maneira íntima, seja através de uma mentalidade, seja através da leitura da palavra, seja através de uma pregação. Deus, ele fala, e venhamos a estar sensíveis à direção. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, o próprio Senhor Jesus apareceu para eles no caminho, pregou a respeito dele próprio, de Moisés até a sua morte, e eles estavam como surdos, sem poder entender, quando a palavra ali é empregada, sem poder entender aquilo que o Senhor Jesus estava falando. E no partir do pão, depois no momento de comunhão, no partir do pão, o próprio Senhor Jesus some na frente deles e eles falam assim: não ardia o seu e o meu coração quando ele falava a respeito dessas coisas? Então Deus, ele fala. De repente seu coração está ardendo com a palavra que Deus, ele já falou a seu respeito, de uma correção, de uma atitude, de um direcionamento, de algo que ele tem ministrado. Então que nós possamos ter em alta esse testemunho interior da presença de Deus ministrando coisas a nós. E a gente viu o desastre que foi com a nação de Israel, porque perderam o tempo dessa visitação. E eu queria encerrar essa escola bíblica fazendo uma oração, para que venhamos a estar sensíveis no Espírito ao que Deus tem falado. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, por palavras tão preciosas, que venhamos sempre estar, Pai, com a natureza do Espírito em alta, em detrimento da natureza da carne. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade. Nos capacita, Pai, para deixar de lado todo embaraço, todo pecado, tudo aquilo que nos atrasa com relação à carreira que nos foi proposta, e que venhamos a ter em mente a nossa natureza, a natureza do próprio Deus, que fomos transportados do império das trevas para o império da luz. Obrigado, Pai, por fazer parte da nossa vida, por nos chamar para o Teu reino, para nos reconciliar contigo, porque somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu comentário. É importante você interagir deixando comentário, compartilhando, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai poder divulgar para mais pessoas. Nada de mim, mas tudo da palavra de Deus. Amém?